Que tipo de relacionamento Deus quer comigo? Qual o relacionamento que Deus quer? Deus não quer você longe. Deus não quer você distante. Quantas pessoas fazem coisas para Deus apenas por obrigação, por costume? Quantos tipos de pessoas encontramos na igreja? 4 tipos. Primeiro, os solteiros. Quem é solteiro? Solteiro é aquele que não tem relacionamento com ninguém, está livre, faz o que quer, não tem compromisso com ninguém, não tem relacionamento com ninguém. Quantas pessoas estão assim na igreja? Não quer compromisso nenhum, não se batiza, não se define, frequentador, está frequentando, mas não tem nenhum compromisso, não quer nada com nada, ele não leva nada a sério. A vida dele, ele está na igreja, mas vive como se não conhecesse a palavra de Deus. Esse é o primeiro grupo que encontramos dentro da igreja. Depois nós encontramos o segundo grupo. Qual o segundo grupo? O segundo grupo é dos divorciados. Quem são os divorciados? São aqueles que um dia estiveram casados e por alguma razão se separaram, divorciaram. Em Deus, no relacionamento com Deus, isso também existe, claro. Quantos um dia tiveram experiência com Deus, mas por alguma razão foram errando, pecando, caíram e por conta disso acabaram se afastando de Deus. Se você me perguntar, você sabe o que tem que fazer? Eu sei, mas eu não tenho força. Por mais que eu tento, eu não consigo. Eu fecho os olhos, não sai nenhuma palavra. Ou seja, aquilo que ligava eles quebrou, se afastou de Deus. Esse é o segundo grupo dos divorciados. Tem o terceiro grupo, os maus casados. Tem muita gente que é mal casada. Sabe, tudo que eu faço para ele, eu faço, mas eu faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu sou obrigado a fazer. Eu faço porque, como esposa, eu preciso fazer aquilo. Mas sinceramente, eu não tenho prazer nenhum, porque eu não o amo. Quantas pessoas vivem assim? A vida delas com Deus é uma agonia. Ela vive mostrando aquilo que ela não é. Procura aparentar para as pessoas por ser da igreja, ela tem que andar bem, mas não é isso que ela é. Ela se esforça até para fazer o que é certo, ela até faz, mas não faz com prazer, faz porque não quer ir para o inferno. Espera aí, isso é relacionamento? Você fazer tudo por obrigação? A religião faz isso. A religião te obriga a ser boa pessoa, te obriga. A religião faz com que você seja obrigado. Tem que fazer isso, senão você vai para o inferno. Tem que ser assim, senão você vai para o inferno. A pessoa ela é obrigada. Então, a vida cristã para ela passa a ser um fardo pesado. O relacionamento dela com Deus está baseado no medo de ir para o inferno, medo de ser amaldiçoado, medo dos demônios voltarem, medo da velha vida voltar. Ela tem medo. Então, por causa disso, ela procura fazer tudo certo. Aí a pergunta é: será que essas coisas valem para Deus? Não se engane, porque Deus não é como o homem. O homem vê o que você faz, talvez valorize o que você faz,
mas Deus vê o que você é. E na verdade, Deus só se agrada daqueles que fazem com prazer para Ele, com amor. E tem o quarto grupo, daqueles que são bem casados. Quem é o bem casado? É aquele que faz tudo com prazer, faz tudo por amor. Ela tem prazer. Ela diz: eu amo meu Deus. E você sabia por que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo? Por que muitas pessoas estão na igreja, mas não recebem o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, ou ela é solteira, não tem compromisso nenhum. O Espírito Santo nunca vai descer sobre alguém que não tem compromisso. Ou ela é divorciada, ela se afastou. Como que o Espírito Santo vai vir sobre alguém que se afastou, que deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de se interessar pelas coisas de Deus? Não tem como. Não tem como. E na maioria das pessoas estão nesse grupo. Mal casados, faz as coisas por obrigação, não tem prazer nenhum. Sabe, até quer o Espírito Santo, mas quer para quê? Não tem prazer, não tem sede, não é sedento. O Espírito Santo não lhe faz tanta falta assim. Faz as coisas, mas é por obrigação. Tem outras motivações. A motivação dela não é o amor. Para quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é derramado para o último grupo, aqueles que o amam, aqueles que têm sede, aqueles que o desejam. Sabe quando a noiva está apaixonada? Quando o noivo está apaixonado, não vê a hora, não vê a hora de se casar, não vê a hora de estar junto. É para isso. O Espírito Santo é para pessoas assim, que querem esse vínculo. Como eu quero o Espírito Santo, como eu desejo o Espírito Santo, como eu quero andar com Ele, como eu gostaria de estar com Ele para sempre. Quando você chega nesse estágio, o Espírito Santo vai descer sobre você. E olha, pessoal, eu não conheço uma pessoa sequer que o Espírito Santo desceu sobre ela e a vida dela não mudou. Quando você não tem compromisso com Ele, Ele também não tem compromisso com você. Você está desimpedido, os demônios podem entrar, pode destruir, pode fazer o que quiser, mas quando você tem compromisso com Ele, em você ninguém toca. Por isso que Ele fala: não temas, porque em você ninguém nunca vai tocar. Busca Ele, se apaixone por Ele, se interesse mais por Ele, fale com Ele: Senhor, me revele, mostra para mim o que eu preciso. Talvez você diz: eu sou um pecador. Não interessa, todos nós somos. Ninguém vem para Jesus santo, todo mundo é pecador. Mas tem uma coisa: tem aqueles que são sinceros e aqueles que não são. Conta-se uma história de um lobo. Esse lobo vivia atrás de um rebanho para tentar pegar uma ovelha. Certa vez, o lobo prestou mais atenção na vida das ovelhas e viu e falou: poxa, a vida da ovelha é tão bacana, a vida da ovelha é tão legal. Viu as ovelhas juntinhas, viu as ovelhas mansas. Para a ovelha comer, a ovelha não precisa matar, a ovelha não precisa correr, não precisa se esforçar. Tinha alguém que cuidava das ovelhas. Aí o lobo viu e se apaixonou pela vida da ovelha. Não, eu quero ser uma ovelha. Mas como eu vou me tornar uma ovelha?
Bem, só tem um jeito. Como? Colocando uma capa de ovelha. Primeira opção. Porque eu sou lobo. Eu não posso simplesmente ser uma ovelha, não. Eu vou colocar uma capa de ovelha e vou andar com as ovelhas. Aí ele encontrou pele de ovelha, pegou aquela pele e colocou em cima dele. E aí ele foi se aproximando das ovelhas. O pastor olhou para ele e viu que ele era o quê? Uma ovelha, andando como um cordeirinho lá no meio das ovelhas. Ovelha come capim, né? Na hora de comer, as ovelhas se deliciando com o capim e ele. Qual será o sabor do capim na boca de um lobo? Mas aí ele tinha que ser o quê? Ele tinha que ser ovelha. Aí ele foi arrancando o capim, mesmo sem sentir gosto nenhum, foi fazendo o quê? Foi comendo. Horrível, mas foi comendo. Amargo talvez, ácido talvez, mas ele foi comendo, porque ele estava ali como o quê? Como ovelha. E as ovelhas naquela calminha. Não tem aquela hora que a ovelha tenta se desviar, o pastor vai lá com o cajado e dá uma batida na ovelha? Aí a ovelha vai e volta para o lugar, obedece. Aí ele deu uma escorregadinha, quando o pastor chegou, aí ele deu vontade de partir para cima do pastor. Aquele que não é ovelha nunca ouve o pastor. Aquele que não é ovelha, o pastor quer lhe prejudicar, o pastor é injusto. Não é bem assim. O pastor, quem não é ovelha, o pastor nunca estará certo. O pastor só estará certo para quem é ovelha. E olha, você sabe que as ovelhas têm 2 estômagos. Durante o dia come, manda comida para um lado. À noite, aquela comida volta para a boca, mastigam, depois mandam para o outro estômago. São animais que ruminam. Aí de noite, todas as ovelhas fazendo o quê? Mexendo na boca. E o lobo era o único que não estava mexendo a boca. Aí o que ele fez? Todo mundo está mexendo a boca, eu vou mexer a boca. Mesmo sem nada. Só para parecer ovelha. Parecendo engraçado. Mas é assim a vida de muitas pessoas dentro da igreja. Vivem fingindo. Vivem fingindo ser uma coisa que não é. Isso te leva para onde? Lugar nenhum. Mas pelo contrário, você vai ficar mais asfixiado, porque o verdadeiro pastor sabe que você não é ovelha, sabe que você é lobo. O pastor não é o bispo A, o pastor B, o pastor C. O verdadeiro pastor das nossas almas é o Senhor Jesus, e Ele sabe quem é a gente. O que Ele espera da gente? Sinceridade. Sinceridade e uma vontade de mudar. Esse lobo se esforçou, mas viu que não era vida para ele. Teve um dia que ele fugiu, saiu daquele meio, jogou aquela capa fora e começou a gritar como um lobo, uivou como um lobo, saiu correndo, solitário. O primeiro animal que ele encontrou, ele matou, arrancou sangue, comeu carne, e aí fez tudo como lobo. E naquela hora, sozinho, solitário, ele lá na colina, olhou para baixo, viu as ovelhas, tudo mansa. Que vida bacana, com protetor, todo mundo andando junto, bacana, aquele calor de um para o outro, sempre com alguém próximo para defender, alguém próximo para dar vida. E ele não tinha ninguém para proteger ele, não tinha ninguém guiando ele, não tinha ninguém ajudá-lo, não tinha ninguém para levá-lo para comida, para água, porque a ovelha tinha sempre alguém dirigindo ela, levando ela para beber água, tinha alguém sempre dirigindo para o melhor pasto, onde tinha o melhor pasto. Mas o lobo não tinha, o lobo tinha que lutar sozinho, era uma vida cansativa, difícil. Poxa, como é bacana ser uma ovelha, mas eu não sou ovelha, eu já tentei ser, eu não consegui. Até que de repente, aquele lobo olha para o céu
e disse: Deus, eu sou um lobo. Eu sei que eu sou um lobo. O Senhor sabe que eu sou um lobo. Por favor, eu não quero mais ser um lobo. Me ajude. Tire esse coração de lobo, essa cabeça de lobo. Tire esses pensamentos de lobo, essa pele de lobo. O Senhor é poderoso. O Senhor não poderia me transformar em uma ovelha? E Deus, toda oração sincera Deus ouve. E Deus ouviu a oração daquele lobo. Então tocou. Com um toque, ele foi transformado numa ovelha de verdade. Quem será você? Não é você um lobo? Não tenha vergonha. Fale para Deus quem você é. Se você não quer mais ser o que você é, você pode mudar. Mas não é você sozinho, não é fingindo, não é usando a força do braço, não. Seja sincero, fale com Ele, abre o seu coração, Ele vai tocar em você. De repente, você é um solteiro sem compromisso nenhum. Você diz: eu quero ter compromisso. De repente você é aquela pessoa que se afastou de Deus e diz: eu quero voltar. De repente você é aquela pessoa que até está, mas é por impulso, é por obrigação, está obedecendo alguma regra, está aqui por causa dos seus pais, está aqui por causa da mulher, do marido, mas você não tem prazer de estar na presença de Deus. Tem gente que já chega na igreja, já começa a olhar para a hora. Meu Deus, essa reunião não termina. Olha, se você abrir o seu coração e for sincero com Ele, Ele vai fazer a obra na sua vida. Deus abençoe a todos e até a próxima.